Olá pessoal, bom dia, como estão vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai fazer uma correção, né? Referente à última atividade que eu postei para vocês sobre as frações. E aí eu espero que seja legal para que vocês possam identificar os seus eventuais erros. E assim a gente vai aprendendo, né? As frações elas são meio complicadinhas, mas a cada passo que a gente der é um aprendizado novo. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bem. Então vamos lá? Muito bem. Questão número 1. A questão 1, ela fala de uma divisão de uma certa quantia, né, em dinheiro, que foi feita para 3 pessoas da seguinte maneira. Ou seja, essa divisão foi feita de maneira diferente, né? Não foi feita assim, a mesma quantidade para as 3 pessoas, né? Foi fracionado essas quantidades, elas foram fracionadas. Então, de que maneira? A primeira pessoa recebeu 1/4 dessa quantia, a segunda pessoa recebeu 2/5 dessa quantia e a terceira pessoa recebeu o restante, o que sobrou, né? Então, o que nós temos que fazer? A pergunta é quem recebeu mais? Então, nós temos que chegar nessa conclusão, né? Então, o que eu fiz aqui, ó, na parte da letra azul, eu organizei as 3 pessoas. Olha, a primeira pessoa recebeu 1/4. A segunda pessoa recebeu 2/5 e a terceira pessoa eu tinha que descobrir, né? Então, qual raciocínio que a gente vai seguir aqui? Primeiro, nós temos 2 frações, né? E temos um número também que é desconhecido. O que nós temos que fazer? Transformar essas frações em números decimais. Fica mais fácil para nós entendermos a representação quantitativa desses valores. Então, nós temos aqui, ó, 1/4. O que é 1/4? 1 dividido por 4. Né? No conjunto dos números racionais é possível fazer essa divisão. E quando nós dividimos 1 por 4, nós chegamos a essa resposta, 0,25, ou seja, 25 centésimos. A segunda pessoa, ela recebeu 2/5, então nós temos que dividir 2 por 5 para saber em decimais quanto ela recebeu. Então, ao dividirmos 2 por 5, nós chegamos ao resultado 0,40, ou seja, 40 centésimos. Bom, e a terceira pessoa? Veja, quando nós pegarmos as 3 pessoas e somarmos o que elas receberam, nós teremos 100%, né? Ou seja, 0,100. 0,100 é a quantia total, né? Então, o que nós fazemos, né, para chegarmos então nesse valor da terceira pessoa? Basta somarmos o que a primeira e a segunda pessoa receberam, ou seja, 0,25 mais 0,40, isso vai dar 0,65, né? É o valor total que as 2 primeiras pessoas receberam. Agora, o que falta para 100% é o que a terceira pessoa recebeu. É o que nós fizemos aqui embaixo, então, ó. Nós pegamos o 0,100, que é o 100%, né, ó, menos o 0,65, que é o que as 2 pessoas receberam juntas. Tá vendo? E quando nós fazemos essa diferença, nós chegamos aqui ó, em 0,35. Então, esse 35 centésimo é o que a terceira pessoa recebeu. A pergunta é, quem recebeu mais? Então, vamos comparar 0,25, 0,40 e 0,35. Óbvio, né? A segunda pessoa aqui, ela recebeu mais do que todo mundo. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que seguir para podermos encontrar aqui o elemento desconhecido e também definirmos quem recebeu mais, tá certo? Resposta, né? Ó, a segunda pessoa, ela recebeu mais. Tá bem? Questão 2. Ao simplificarmos a fração 25/60, né? Um aluno do 6º ano, ele chegou no resultado aqui, ó, 5/12. Será que está certo? Por que está certo? Bom, primeiro, o que é simplificar? Simplificar significa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tá? Não pode dividir por números diferentes. Até que essas divisões, ainda que tenha que dividir mais de uma vez, né? Até que chegue no momento que não dê para dividir mais. Ou seja, até que essa fração chegue num resultado irredutível. Então, o que aconteceu aqui? 25/60 tem um divisor comum, que é o divisor 5. Então, o que esse aluno fez? Ele dividiu 25 por 5 e 60 por 5 também, tem que ser igual. Tá? Esses 2 divisores aqui. Ó. E aí chegou no resultado 5/12. Perfeito. Né?
Então ele está corretíssimo, ele acertou a questão. Tá bem? Questão 3. Foram oferecidos 3 bolos. Na verdade, essa questão 3 é parecida com a questão número 1, tá? Então, foram oferecidos 3 bolos do mesmo tamanho para 3 amigos, o Carlos, a Marisa e o Sebastião. E aí o Carlos comeu 3/4 do bolo dele, a Marisa comeu 0,60 do bolo dela e o Sebastião comeu 77% do bolo dele. Aí você fala, professor, mas está escrito de forma diferente os números, ó, como que eu vou saber? Simples, vamos transformar todos esses números, esses 3 números em números decimais. Fica mais fácil para a gente entender a dimensão de cada um, né? A dimensão quantitativa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? As perguntas são quem comeu menos e quem comeu mais, né? O Carlos, ele comeu 3/4. O que é 3/4? Né? 3 dividido por 4. E 3 dividido por 4 dá 0,75. A Marisa comeu 0,60. O caso da Marisa não precisa fazer nada, porque o dela já está em número decimal, né? E o Sebastião comeu 77%. O que é 77%, né? 77 dividido por 100, que corresponde a 77 centésimos. Então agora o que nós fizemos? Transformamos todos os 3 números em números decimais. Agora fica fácil, né? Então quem comeu mais? Quem comeu menos? Quem comeu menos foi a Marisa, né? Ela comeu 60 centésimos, 60% do bolo dela. E quem comeu mais foi o Sebastião. Ele comeu 77% do bolo dele, ou seja, 0,77, né? 77 centésimos, dá para ler assim também, com certeza. Então está respondida aqui a questão, tá? Questão 4, verdadeiro ou falso? A fração 1/3 é equivalente à fração 3/9? Sim. Por que ela é equivalente? Multiplica o numerador aqui, o número 1, multiplica ele por 3, vai dar exatamente 3, não vai? Olha 3 aqui, ó. Se eu multipliquei 1 por 3, para dar esse 3 aqui, ó, quer dizer que o denominador eu tenho que multiplicar por 3 também, isso é obrigatório. Eu não posso jamais multiplicar por números diferentes. Então, o que vai acontecer aqui? 1 vezes 3 em cima deu 3, e 3 vezes 3 no denominador vai dar exatamente 9. Perfeito. Então, essas duas frações elas são equivalentes, porque elas têm o mesmo multiplicador. Certo? O item B, o número decimal 39 centésimos, ele corresponde a 40%? Não, de jeito nenhum. 39 é diferente de 40, né, gente? Então, aqui seria um absurdo. Tá bem? Então, é falso. Não precisa nem explicar nada, né? Os próprios números já dizem para nós que eles são totalmente diferentes, tá? Item C, ao simplificarmos a fração 30/45 avos, obtemos 2/3? Sim, é verdade. Porque basta dividir aqui em cima 30 por 15 e 45 por 15. Tá? Quando nós fizermos essa divisão, nós vamos chegar aqui no 2/3. Ó. Então já está feito direto a simplificação. Né? Rápido e fácil. Agora você fala, professor, mas dividir por 15 é difícil, eu tenho dificuldade de fazer divisão. Então faz o seguinte, divide por 3. Ó, divide 30 por 3 e 45 por 3. Vai dar em cima, vai dar 10. E embaixo vai dar 15. Então você vai ficar com 10 15avos. E aí esse 10 15avos você vai dividir por 5. Divide 10 por 5 que vai dar 2 e o 15 por 5 que vai dar 3. Então de qualquer forma vai chegar no 2/3. Isso faz com que, né, inclusive essas frações aqui sejam equivalentes, tá bem? Então é verdadeiro. O item D, 1/4 é a mesma coisa que 30 centésimos, que é a mesma coisa que 20%. Imagina, um absurdo, né? É a mesma coisa do item B aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não tem nada a ver, né? 1/4 é 0,25. Né? 1 dividido por 4 é 25 centésimos. Então não tem nada a ver, tá? É falso. E a última questão do item E. O último item, né, aliás. 3/5 corresponde a 60 centésimos, que é a mesma coisa que 60%? Sim, verdade. Quando você divide 3 por 5 da calculadora, vai dar 0,6. Você fala, 0,6 não é a mesma coisa que 0,60. Sim, 0,6 e 0,60 é a mesma coisa. 0,5, 0,50 também é a mesma coisa. É só uma questão de escrita, tá? O importante é a posição do 6 estar aqui coladinho na vírgula.
Então, isso corresponde sim a 60%. Eu sei que isso aqui gerou um pouco de dúvida, né? Mas agora já sabe, tá? Então, essa questão aqui é verdadeira. Questão 5. Questão 5 também gerou bastante dúvida. Descubra um número desconhecido representado pela letra X para que as frações sejam equivalentes. O que quer dizer frações equivalentes? Significa que a primeira fração ela tem uma relação de grandeza igual à segunda fração. E o que garante essa relação de grandeza? Um multiplicador. O que quer dizer multiplicador? Se eu pegar a primeira fração, multiplicar o numerador por um número e o denominador por esse mesmo número, eu tenho que ter a segunda fração. Isso faz com que elas sejam equivalentes. Então vamos entender isso melhor aqui embaixo. Do item A, nós tínhamos 1/4 e 2 sobre x, né? Como está aí no seu caderno. Então, vamos analisar a parte que só tem números, né? Porque a parte de baixo está a letra x. Ó. Vamos analisar então primeiro a parte de cima, os numeradores. Nós tínhamos lá numerador 1 e numerador 2. Concorda que o 2 é o dobro de 1? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 1 vezes 2, vai dar exatamente 2, né? Seguindo a mesma linha aqui, ó, né? Então, se eu multipliquei em cima por 2, quer dizer que obrigatoriamente eu tenho que multiplicar embaixo também por 2. E 4 vezes 2 só pode ser 8. Então, isso garante que essas frações são equivalentes, tá? Lembre-se, eu multipliquei em cima por 2 e deu 2, né? E eu multipliquei embaixo por 2, só pode ser 8. Vamos analisar o item B. O item B nós tínhamos 3/5 e x sobre 15, né? Então, eu vou analisar onde estão os números. Olha, a parte de baixo, agora que eu vou analisar primeiro. 5 vezes quem, que dá exatamente 15? Só pode ser 5 vezes 3, concorda? 5 vezes 3 vai dar 15. Então, se 5 vezes 3 é 15, eu tenho que multiplicar em cima por 3 também. E aí eu vou achar o valor do x. Olha, 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3 só pode ser 9. Olha o 9 aqui. É a resposta. Item C, eu tinha 5/7 e 10 sobre x, então eu vou analisar a parte de cima, né, onde estão apenas os números. Olha só, 5 vezes quem que dá 10? Só pode ser 5 vezes 2, concorda? Então, se eu multipliquei por 2 em cima, eu tenho que multiplicar por 2 embaixo. Então, 7 vezes 2 vai dar exatamente a letra x. Portanto, a letra x só pode ser 14. Tá? Esse é o raciocínio. E o último, né? Que o x estava posicionado aqui no numerador, estava x sobre 10. E a segunda fração, 25/50, né? Então, nós analisamos a parte de baixo, onde o x não está. Então, ficaria 10 vezes quem, que daria 50. Só pode ser 10 vezes 5. Então, se eu multipliquei embaixo por 5, eu tenho que multiplicar em cima por 5 também. Então, quem vezes 5 que vai dar 25? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Esse quem vezes 5 só pode ser o próprio 5. Então, 5 vezes 5, 25, descobrimos então o valor do x. Isso faz com que as frações sejam equivalentes. Tá bem, gente? Então, tá explicado aí para vocês os segredinhos de como lidar com frações equivalentes, com simplificação de frações, transformação de frações em decimais. Espero que essas explicações tenham ajudado vocês, tá certo? E em breve a gente volta aí com outra videoaula logo logo, para nós darmos continuidade no nosso conteúdo, tá bem? Corrijam aí, verifiquem seus cadernos e fiquem com Deus, se cuidem.